Nosso convidado, Thiago, cara que é da B9, Cascavel, um monstro, cara que um dos maiores medalhistas aí que eu tenho conhecimento da IBJJF, né? Oça, como é que tá, meu querido? Salve, François. Beleza? Quanto tempo, Beleza? hein? Eu estava tentando conectar aqui pelo Mac, mas acho que não dá, né? Tem que ser pelo celular. É, vai ter que ser pelo celular, né? Não vai rolar. Então, deixa eu apoiar ele aqui. Não, fica Pronto. tranquilo, fica à vontade. Estamos no Tá me domingo ouvindo para bem? descansar. Tô ouvindo bem. Tô ouvindo bem também. Que bom. E aí? Cara, como é que tu tá? Tô bem, bicho. Tranquilo. Poxa, cara, que loucura essa pandemia, hein? Que loucura, nem me falem. Pô, isso aí pra ti te atrapalhou um monte, né? Tu é um cara que compete, qualquer campeonato, tá acontecendo, o campeonato tá competindo, né? Sim, sim. Mas está sendo uma experiência bem interessante também. Muito aprendizado também ficar esse período Sim, sem lutar, viu? pois é. E agora, Sim. me diz uma coisa, a gente conversou ontem até, tu tava num retiro, fazendo um retiro, fazendo um curso de yoga, né? Yoga, não Sim, sei como é que se sim. fala. Estava fazendo um curso de yoga, meio retirado. Me Cheguei retirado. ontem. Pois é, cara, e como é que é isso aí no jiu-jitsu aí? Isso aí ajuda bastante no jiu-jitsu pra ti? Para mim é fundamental, França. Sério? O Tanto o que que te traz yoga de na minha bom? vida, tanto o yoga quanto o jiu-jitsu são ferramentas que eu utilizo para autoconhecimento. As duas Porra, são ferramentas que eu utilizo para me conhecer e me tornar uma pessoa melhor. poxa, legal isso, cara, isso é bacana. Mas eu tenho que pegar uma cola aqui, porque senão eu me Sim, perco, cara. Eu vou pegar uma cola aqui, porque a galera pega que me lá. desculpe, mas colar é necessário nesse momento, cara. Vai correr se eu tiver errado, tá? Tá. Porra, vamos falar sério, né, cara? Às vezes o cara torce pra ganhar um Open. Cara, o cara sofre pra ganhar um Open. O cara vai lá, se mata, pá, ganhei um Open, ganhei uma etapa do Open. Porra, tu tem mais de 44, cara. Ou É, eu 44 ou ganhei mais, 44 44, Open. Tu ganhou quarenta e 44 quatro Open. ouro, né? Sim. Isso. Não, 44 Do ouro, né? ouro, No né? Open. Ouro. No ouro. Sim. 44 ouro? Porque tem outros, tem prata, tem bronze também? Tem prata e tem bronze também. Eu não vou saber Puta! os números de cabeça agora. Não, porque tem assim, ó, terceiro lugar no Mundial da IBJJF, prata Sim. e bronze no Europeu da IBJJF, ouro, prata e bronze no Sul-Americano da IBJJF, ouro, prata e prata consecutivo no Brasileiro, né? Sim. Depois tu tem ouro, ouro, ouro e dois bronzes acho que deve ser no Internacional. Tu deve ter disputado isso aqui fora, nas etapas do Internacional do IBJJF, né? E o Pro, né? Que tu teve quatro ouros, uma prata e um bronze. Agora tu tá me dizendo que no Open 44 foram ouros, fora os que não foram, né? As que É, foram. 44 ouro. E tem das outras federações também, né? Tem os campeonatos cariocas, tem os campeonatos paranaense. Eu também não vou saber dizer agora em números. E também tem de outras federações, né? Tipo CBJJO, Tem CBJJE. sim, tem a do jiu-jitsu profissional.
que são federações que não têm muito prestígio, vamos dizer assim, né? Em Sim, relação à IBJJF, né? sim. E como é que é isso, cara? Ah, Isso aí vem de quanto tempo? Porque desde quando tu vem fazendo isso, essa maratona de lutas, assim? Como é que o jiu-jitsu entrou na tua vida e desde quando tu te tornou esse competidor, assim? ah, então, França, eu comecei nas Bagua, artes bagua. marciais com uns 7 anos. E eu comecei com o karatê. Uhum. E aí, do karatê, quando eu conheci o jiu-jitsu através do Royce Gracie no UFC, eu fiquei maluco, tinha que conhecer esse tal do jiu-jitsu. E eu moro em Cascavel, no interior do Paraná, Uhum. e aqui não tinha, sabe? Demorou para chegar. E quando chegou, eu fui praticar. E eu tive 2 fases no jiu-jitsu. Essa eu chamo de segunda, que eu tô agora. E a minha primeira fase, eu pratiquei, já competia, mas não tinha com um enfoque diferente do meu enfoque de hoje. Eu lutava porque gostava e queria competir, mas sem muita coisa assim relacionada ao autoconhecimento, sabe? Enfim, Sim. resumindo a história, parei com o jiu-jitsu por 8 anos, quando comecei a praticar yoga e meditar, mas sentia que faltava algo. Porque, imagina, desde pequeno, né, lutando, talvez isso venha até de outras vidas, sabe? Essa paixão, assim, pela Uhum. luta. Uhum. E aí, quando eu voltei a lutar, depois desses 8 anos que eu fiquei faculdade, enfim, fui pai, saí de casa e estava realmente dedicado à meditação. Aí um dia eu reencontrei o meu professor, que hoje é meu professor, na fila do banco, com a orelha assim enorme. E eu falei, pô, Marcelão, beleza? Tal, e essa orelha aí? Ele falou, pois é, tô lutando uns eventos aí de MMA. E me chamou para treinar. Eu falei, ah, cara, não é mais para mim, né? Isso aí para mim já faz parte do meu passado. Não estou mais na idade para isso e não quero mais competir com ninguém. Não faz sentido mais na minha vida eu competir com alguém, enfim. Mas talvez um dia eu passe lá para ser teu sparring. Porque tinha poucos atletas, né, que gostavam de Sim. cair para dentro, né? Ainda mais no octógono. E aí fui pelas beiradinhas e tal, e quando eu voltei a pisar no tatame, tipo, reacendeu algo dentro de mim, e aí eu me senti completo, sabe? A luta, eu voltei a ser eu, posso dizer assim. E continuei praticando yoga, continuei meditando e treinando, não estava treinando o Gil, estava treinando MMA, mas minha especialidade posso dizer que é o chão, mas com o intuito de fazer um sparring para o Marcelo e para a galera do MMA. E o tempo foi passando e eu recuperei, né, o ritmo e os amigos incentivando para eu cair para dentro no octógono e eu dizia que não, que não, que não. E nessa época eu estava praticando muita meditação vipassana, que é Sim. a meditação que o Senhor Buda deixou. E essa meditação, o Senhor Buda falava muito em equanimidade, né, igualdade de ânimos. Ou seja, você se manter equilibrado, se manter centrado. Mais ou menos assim, se alguém te ofende, você não fica triste. Se alguém te elogia, você não fica feliz. Você se manter equilibrado, né? Independente do que aconteça. Então, quando está tudo bem, quando está tudo normal, é fácil você falar em equanimidade. E eu queria testar minha equanimidade. E aí eu resolvi cair para dentro do octógono para ver como que ia ser o meu comportamento mental
com uma pessoa ali do outro lado querendo arrancar meu pescoço. E aí Sim. fiz toda uma preparação e comecei a treinar forte, marcamos uma luta. Uma semana antes da luta, depois de sei lá quanto tempo de preparação, uns 2 meses, o adversário desiste. E eu tava, como se diz, com sangue nos olhos para lutar. Aí fiquei desapontado com isso. E no mesmo fim de semana ia rolar uma etapa do Paranaense. Só que eu tava sem treinar de pano, imagina, mais de 8 anos. Cara, e me inscrevi no campeonato e fui campeão. E o meu professor que me inscreveu de adulto. E eu já era master. E aí, beleza, saí tranquilo. Voltei pro treino de MMA e continuei no MMA. E aí veio mais uma etapa do Paranaense, de Gil. Aí eu me empolguei e falei, vou participar dessa etapa também. E aí, uma semana antes do campeonato, coloquei o kimono e comecei a treinar de kimono. E aí, fiquei em segundo lugar. E assim, saía inteiro, sem machucado. Se eu lutava fim de semana, segunda-feira, estava inteiro para treinar. E no MMA estava sempre quebrado, sempre machucado. E aí eu comecei Sim. a fazer essa transição do MMA para o jiu-jitsu. E comecei a estudar o meu comportamento mental a cada campeonato. Então, nos primeiros, dava aquela adrenalina, o coração disparava, a boca secava, né? Todas aquelas coisas que quem compete já sabe. E eu comecei a fazer a cada campeonato uma avaliação do meu comportamento mental. E a cada campeonato eu consegui perceber que estava havendo uma evolução. Então eu continuei meditando e continuei entrando nos campeonatos para fazer esses testes, como se fosse um campeonato. Para mim é um laboratório. Então essa foi o começo dessa minha segunda fase, né, do Gil, voltado para a competição. Então nunca foi o foco no adversário, em vencer o adversário. Sempre o foco foi estudar o meu comportamento. Foi assim que começou. Deu uma cortada aí, Thiago. Cortou? Tá. Mas acho que deu para me pegar ali. Cara, eu tenho uma abreviação aqui, o Souza, que diz que tu é tão gente boa que ele já perdeu 3 vezes. E que vocês se tornaram amigos por causa da tua serenidade, técnica e vigor. Cara, eu ia comentar eu ia comentar isso contigo. Cara, quando a gente se conheceu, faz 1 ano e tanto atrás e tal, né? Daí acho que enfim, tava fazendo outras lutas aí pelo Brasil, Belo Horizonte, São Paulo e tal. Daí depois tu veio a Porto Alegre e a gente acabou se conhecendo. Sim. E eu acabei vendo algumas lutas tuas ali. E, cara, é muito louco como tu parte daquela coisa que tu tá ali naquela tua plenitude ali, sabe? E tu vê depois, tu tanto no pano quanto no sem pano, né? Tu vê uma agressividade, assim, tremenda, pra frente o tempo todo, tu sabe? E agora tu falando, eu fiquei pensando, digo, pá, mas como é que esse cara faz, cara? Porque eu, por exemplo, tô na área de luta, tô na área de aquecimento ali, eu tenho duas coisas. Eu tô olhando pro cara e tô pensando assim, ó, pá, que merda, né, cara? Amanhã é segunda-feira, vou fazer uma força do cacete com aquele cara lá, velho. Vai ser uma merda. Eu já tô pensando assim, sabe? Bah, vai ser uma. Eu já tô pensando já no negativo, juro? O cara que diz que não, bater no peito, opa, caiu aqui. Opa, é ao vivo. Bater no peito, dizer que ninguém passou por isso, que olha lá e diz, vai ser barbada que é comigo e tal, é mentira.
E tu não, tu fica Então, ali tu fica no aquecimento ali, daqui a pouco, pá, entrou, cumprimentou o cara, cumprimentou o juiz, quando vê, pum, gruda o cara e é aquela coisa muito rápida, daqui a pouco quando vê sair a finalização. E outra coisa, né? Eu já vi tu buscar a finalização, o cara defender, e tu ir buscando, pá, escalando, até tu pegar. E eu digo, nossa, o cara não sim. desiste, velho. O cara não desiste da posição, ele vai evoluindo até pegar. E é muito conciso o teu jogo. Teu jogo é É, pra. Dá pra ver que tu tá sabendo o que tu tá fazendo. Tu não é uma coisa assim, tipo, eu vou ali, vou fazer, vou ver o que vai acontecer. Não, tu vai lá, tu imprime teu jogo e o cara, quando vê, tá, já deu, já cai. Quando vê, tá ali enrolado, né? É essa a ideia então, mesmo? França, isso hoje, né? Isso hoje que eu Aham. já estou experiente, e, por exemplo, o ano passado eu fiz 20 competições, né? Então, Porra. posso dizer que eu já estou acostumado. Então, aquela adrenalina, posso dizer que a gente sente um pouco, mas não é tanto. Então, a tua mente consegue ficar mais concentrada. Você consegue, com a prática, você aprende a pensar sob pressão. Porque no começo, realmente é assim, você vai reagindo, né? Você Sim. entra lá e não sabe o que vai fazer. Azar, Mas velho. com o tempo, e eu trabalho muito a mentalização. Eu mentalizo o meu jogo e fico repetindo o meu jogo na mente, na semana, não na semana, sempre. Fico repetindo o meu jogo na mente. Eu escrevo muito também. Eu digito, eu escrevo a sequência dos golpes, eu uso muito bloco de notas, eu escrevo muito. Então, assim, eu estudo o jiu-jitsu, eu procuro viver o jiu-jitsu. E eu passo tanto esse filme mental, por exemplo, os campeonatos que eu já conheço o ginásio, que eu já sei o ginásio, eu me imagino entrando no ginásio, me imagino na área de aquecimento, eu faço todo um filme mental. E quando eu chego no campeonato, o filme já está pronto, é só eu executar o que eu já criei na minha mente. Então, realmente, hoje eu entro muito tranquilo para lutar, mas nem sempre foi assim. Né? Foi toda uma caminhada para chegar nesse equilíbrio, né? Esse tu buscou na yoga, e yoga te trouxe muito isso. E isso vem do yoga, da meditação. Sim. Poxa vida. E aí tu E eu conseguiu tenho. fazer. Pode falar. E tem que manter o pensamento elevado, né? Manter o pensamento positivo. E quando você está bem treinado, quando você sabe que você está bem treinado, isso te dá autoconfiança, né? Então, assim, eu chego no campeonato, eu penso, agora é a festa, né? Tudo que eu tinha para fazer, eu já fiz. Agora, pô, tô aqui, então agora vamos curtir. E claro que eu sempre Sério? entro para ganhar. Sempre entro para ganhar. Faço o meu aquecimento, faço um relaxamento e quando o juiz me chama, eu já faço minha meditação, fico ajoelhado, meditando, esvaziando minha cabeça e entro para a luta ou procuro entrar para a luta no vazio, sem pensamento. Tu não, tu tem o teu jogo já elaborado ali, mas chega na hora, tu não espera, tipo, o acaso. Tu vai implantar o teu jogo, tá com a tua mente limpa para implantar o teu jogo, sem contar com o acaso. Quando eu comecei a lutar, eu lutava reagindo. Via o que acontecia e ia sempre reagindo aos movimentos. Hoje não, hoje eu traço a minha estratégia e procuro impor a minha estratégia. Então eu estou sempre agindo. E é claro que nem sempre você consegue impor seu jogo, mas quando você traça uma estratégia, você tem que também contar com, tem que ter uma carta na manga, né? Por exemplo, eu sou guardeiro, Sim, vou puxar para guarda, mas se o cara me puxar antes, eu vou ter que saber jogar por cima, né? sim. Mas eu sempre procuro agir e procuro sempre estar um passo na frente para que o meu adversário reaja ao meu movimento. Assim eu vou estar sempre um movimento na frente dele. E ele vai estar sempre correndo atrás de mim. E eu vou estar sempre impondo o jogo. Tu luta em que peso, já? Tá lutando de leve? Estou lutando de leve
apesar de eu não conseguir estar batendo o peso limite, né, da categoria, estou batendo 72, às vezes 73. Então, meus Pô, adversários são bem mais fortes que eu. São atletas de 80 que baixam para 7,6. E a minha vantagem é que eu sou um pouco mais rápido e um pouco não, talvez bem mais, né? Bem mais, porque a gente vê no vídeo ali é uma velocidade muito rápida, né? é. E porque assim, eu lutei muito de pena. E eu adoro lutar Ah, de pena porque eu não sou forte, né? Então, o problema é o seguinte, para eu bater pena, cara, tipo, ter que bater 70, eu tenho que pesar 68. Então já eu tô considerando que já não está mais saudável eu ficar perdendo peso, sabe? Para manter uma sim. categoria. E o jiu-jitsu, como eu te disse, não é a minha atividade fim, né? Eu uso o jiu-jitsu como um laboratório, né? É uma ferramenta que eu uso para o autoconhecimento. Então, assim, não estava sendo saudável. E o esporte tem que ser saudável, né? Então, eu achei melhor passar para leve. Porque quando eu estava de pena, eu tinha duas competições. A primeira com a balança. Eu ficava mais preocupado, às vezes, com a balança, em bater o peso, do que com a luta. E agora não, agora eu vou de leve mesmo, mesmo eu estando, mesmo meus adversários sendo mais pesados, mas eu não tenho essa preocupação de balança. Eu como bem, chego forte e vou pro Sem meu jogo, sofrimento. sem sofrimento, porque perder peso, eu já sou magro, já sou vegetariano, não tenho da onde mais, não tenho o que cortar, sabe? Tu é Então, vegetariano? Eu não sabia que tu era vegetariano. Acho que tu comentou comigo uma vez, mas eu não me lembrava agora. sim, faz 15 anos. Puta merda! E tá aí que eu, gente que tá na live aí, depois vocês olham o Instagram do Thiago ali, eu vou deixar ali pra vocês olharem ali. Quem for meu seguidor, olha o Instagram desse cara, olha as lutas dele. Aí depois vocês o cara é vegetariano e tem uma explosão dessa, uma explosão muscular, porque precisa é, tipo, recrutar toda a parte muscular para ter toda aquela explosão, aquele gás ali, né, que tu tem ali, porque às vezes eu vejo os caras repor e tu passar, repor, tu passar, repor, tu passar, até que o cara desiste, o cara, realmente tu vê que o cara diz, o cara, não, vai largar, larguei porque não aguento mais, não aguento mais. O cara tá grudado em mim, o carrapato não para de me atacar, e o cara entrega. Cara, tu tem Sabe, essa, humildemente, porque tu tá nessa tua caminhada do autoconhecimento e tal, enfim, da yoga, enfim. Pelo que deu para entender, me corrija se eu estiver errado, tu também é budista, não é? não, não, eu não tenho religião. Não tem religião. Tá. Não, minha Enfim, mas religião é a meditação. é a tua meditação. Então tá em busca do teu autoconhecimento ali. Tu consegue perceber isso, tu consegue ver que as pessoas se sentem. Eu me sinto na hora que se tu faz aquilo ali comigo ali, eu tipo, eu me abalo. Eu me abalo, eu acho que no Assim, primeiro umas minuto. coisas assim, interessantes. Quando a gente, por exemplo, desde criança, né, envolvido com arte, treinando há muito tempo, chega um momento que, e também por causa da meditação, acaba adquirindo uma sensibilidade para algumas coisas, sabe? Então, às Uhum. vezes, seja no treino ou no campeonato, na primeira pegada, você já sente se a luta é tua ou não. Eu consigo sentir a intenção da pessoa que eu estou lutando, seja na academia, eu consigo sentir se a pessoa está querendo me machucar, ou se a pessoa, sabe, eu consigo sentir isso. E o que eu mais sinto no campeonato, principalmente quando eu puxo para a guarda, que é a minha posição confortável, que eu respiro tranquilamente, eu consigo sentir a respiração do meu adversário. Se eu vejo que o meu adversário está aprendendo a respiração ou está muito ofegante, uma respiração curta e rápida, aí eu sei que ele tá adrenado. Eu vejo que ele não está tranquilo. Aí eu fico, aí que eu relaxo, falo, bom, agora essa é minha. Agora, se eu vejo que o adversário está com uma respiração
mais calma, mais profunda, falou, opa, agora vai ser pauleira. Porque no final de tudo, é a mente que manda, né? Você pode estar bem condicionado, pode puxar ferro, pode fazer 1000 treinos na academia, mas a hora que caiu ali dentro é totalmente diferente. É a mente que manda. Então a gente sabe que a adrenalina consome, né? O cara pode estar Muito, um né? leão na academia, mas chegou ali, a mente dele não está tranquila, ele está drenado, a adrenalina vai consumir ele. Então, talvez eu talvez não, eu acredito que o yoga e a meditação é o diferencial, faz essa diferença para manter essa tranquilidade e conseguir pensar, agir sob pressão. E para tua vida no dia a dia também é bom, Thiago? Sim, eu tenho o jiu-jitsu como estilo de vida e eu tenho o yoga como um estilo de vida. Porque eu não sei como é possível assim, a não ser que a pessoa vá para academia para um convívio social, para não ficar, para não ter uma vida sedentária, aí tudo bem. Mas eu penso que um competidor, um artista marcial, não tem como separar a, a vida dele no dojo e a vida fora do dojo. É uma coisa só. Então, eu procuro viver o jiu-jitsu, eu procuro viver o yoga, eu procuro seguir a filosofia das artes marciais, a filosofia do yoga. Então, assim, quando eu acordo, quando eu levanto e eu agradeço pela vida, eu já estou treinando. Poxa, que Quando eu legal, vou na cara. feira comprar um alimento, um alimento orgânico, ou quando eu estou no supermercado lendo o rótulo de um produto, eu estou treinando. Quando eu estou preparando o meu alimento, eu estou treinando. Quando eu estou meditando, eu estou treinando. Quando eu estou atento ao que eu estou fazendo, eu estou treinando. Então, para mim, não tem como eu ter uma vida de uma forma fora do tatame e uma vida de um jeito no tatame. Praticar jiu-jitsu é diferente de viver o jiu-jitsu. Eu amo jiu-jitsu, então eu vivo jiu-jitsu. Essas palavras assim, tipo, eu amo jiu-jitsu, eu vivo jiu-jitsu, porque talvez seja uma das principais, uma das poucas pessoas que falaram isso pra mim. Todo mundo diz assim, ah, eu vivo jiu-jitsu, mas nenhuma chegou e disse assim, bah, eu amo jiu-jitsu fora do tatame, eu vivo ele fora do tatame. Não é só puxar ferro na Sim, academia, preparar minha parte física, né? Tu tá deixando bem claro que prepara a tua parte mental e vive quase que a filosofia do Bushido, que é o que todo mundo fala ali, mas às vezes nem sim, aquilo se consegue seguir, né? Nem aquilo a pessoa consegue seguir. A pessoa às vezes não consegue manter a língua dentro da boca de falar do vizinho, né? Mas vai entrar dentro de um dojo e vai querer toda a marcialidade e tal, que tem uma arte marcial, mas esquece que o principal de tu praticar uma arte marcial, fora toda a história da marcialidade, né? É tu ter sim, honra, e a honra prevê isso, né? O autoconhecimento, o autocontrole, né? O respeito, né? Por todos, né? Por tudo e por todos, né? sim. E voltando àquela tua parte aí da adrenalina, né? É muito curioso. Sim. Tinha um amigo meu que não tá na live aí, acho que não tá, o Yuri. As minhas primeiras lutas, assim, que eu fiz, puta, lá na faixa branca, comecei da faixa azul, hoje não mais, né? Mas, cara, eu te confesso que eu me dopava, na verdade. As pessoas dizem, assim, existe o antidoping para te dar rendimento, né? Eu tomava um antidoping reverso, cara, para baixar minha adrenalina. Então, Sim. eu te juro, eu usava medicamento, sabe? Usava medicamento para baixar meu batimento cardíaco, baixar minha adrenalina, porque eu chegava na área de luta muito, Sim. pá, parecia que eu ia explodir, sabe? E aí o jogo se embaralhava muito na minha cabeça. E eu É, jogava porque muito a mente passando, fica né? muito agitada. E E eu existem ficava. ferramentas que, através da respiração, você consegue controlar a mente.